Amém. Graça e paz, amados irmãos, queridos, em nome do Senhor Jesus, bom demais, mais uma manhã em corpo, como corpo de Cristo, cada um aí representando um membro desse corpo maravilhoso e o cabeça, aonde o cabeça é Jesus Cristo. Se eu não me engano, hoje é 27, Sirlei? 28. 28. Então, pela ajuda do meu irmão Sirlei, dia 28 de dezembro, indo para o finalzinho do ano, né, de 2025. Então, então vamos lembrar agora já dos nossos irmãos, né, que, se eu não estiver enganado, vão estar saindo hoje já, voltando do Paraguai, e eles têm a previsão de chegar aqui na terça-feira de manhã. Então, há uma previsão de sair de lá hoje e chegar na terça-feira aqui. Então, pedir a Deus, né, que eles cheguem, né, seguros. Pedir a Deus para que nessas estradas as pessoas venham ter mais consciência, né, do, do risco que é estar na rodovia, porque hoje a gente se depara com, nossa, todo dia, né, acidentes. E quanto mais a tecnologia ela melhora um carro, mas parece que isso nunca vai vai fazer diferença na mente do ser humano, porque na sua grande parte ele se distrai, ele se alcooliza, ele muitas vezes perde a noção por alguma coisa e acaba causando um acidente. Então, eu gostaria que Julie, se você puder orar, me dá um ok aí, por favor. Pedir a Deus, né, pelos irmãos que vão estar voltando e que a consciência desses motoristas, né, caminhões, caminhoneiros, carros pequenos, menores, eles se cuidem para que eles Amém. possam chegar em suas casas, viu? Amém? Uhum. Amém, posso sim. Tá me ouvindo? Por favor, tô sim. Ah, beleza. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que nos deu a graça de acordarmos mais um dia. Esse dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos deu, ó Pai, a graça de estarmos aqui na reunião unidos, cada um na sua casa, na sua cama, um café. Isso é bênção do Senhor. Então, queremos com o coração grato adorarmos ao Senhor. Meu Pai, a pedido do Laércio, eu quero pedir pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão ali no Paraguai, no Natal na Estrada. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor deu a nós como vídeo, né? Porque a gente faz parte disso. Eu já fui 3 vezes e eu sei que é uma experiência maravilhosa o Natal na Estrada, é uma experiência que muda a gente, que alegra o nosso coração, que muda, ó Pai, nosso pensar, nossa forma de agir, porque a gente vê, ó Pai, o quão poderoso e quão maravilhoso é servir ao Senhor e servir ao próximo, Pai, com uma coisa tão simples, né? Que é uma apresentação, uma mesa farta, ver a alegria, ver a satisfação no olhar do outro. Isso alegra o nosso coração. Então, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor deu a Vide e a Jocum. Isso é tão bom, tão maravilhoso, tão gostoso. E eu peço, ó Pai, que o Senhor traga nossos irmãos em paz. Guarda o motorista, dê prudência, né, que vai estar dirigindo. Ó Pai, os carros que vão passar por eles, né, os caminhões, como diz o Laércio, os carros pequenos. Infelizmente, as pessoas parece que perdem um pouco a noção, se sentem donos da estrada, querendo correr. Não, Pai, guarda eles. Que seja um testemunho vivo por onde passar, em cada posto que parar, né, quando for parar para ir ao banheiro, para comer.
passar ali por São Paulo, pelas estradas que vão passar. Os irmãos que foram de carro também, tragam eles em paz, alguns vão vir depois. Que seja um momento de agradável, Pai, aqueles que vão estar com suas famílias, que moram lá no sul. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor levou-os em paz, então nós oramos crendo que o Senhor trará em paz também. E, ó Pai, estamos ávidos para ouvir os testemunhos, ó Pai, que vai ser maravilhoso. Eu sei que eles vão chegar cheio, com o coração cheio, com a alma cheia, de muitas experiências boas ali naquele lugar. E, ó Pai, que seja deixada ali uma sementinha, ó Pai, em cada coração que viu aquela apresentação, que ouviu a palavra, que comeu uma pipoca. Eu sei que ali o Senhor estava. E que cada coração seja cheio, que seja despertado, ó Pai, para coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem para fazer. Ali no Paraguai também, Senhor, que é um país que o Senhor também ama muito aquele povo. Então, muito obrigado, ó Pai. Agradecido, ó Pai, porque eu sei que o Senhor é bom, continua sendo bom e será bom eternamente. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém, Júlio. Amém, Júlio. Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigada, viu? E então, já aproveitando essa oração que a Júlio fez aí, lembrando desse tempo lá com os irmãos no Paraguai, nessa viagem, né? Isso tudo acontece porque o Senhor Deus tocou, falou, chamou e os irmãos obedeceram. Então houve uma obediência, né? E a obediência, né? Um dia eu conversando com a Micaela, ela falando assim para mim, né? Ela falou assim, Laércio, você lembra da história de Abraão? Que por causa da obediência dele, quantas vidas até hoje são alcançadas por causa da obediência de Abraão dentro da promessa que Deus um dia falou para ele. E a obediência ao Senhor hoje está sendo algo é, que está tendo para ser achado no nosso meio hoje. Tá igual garimpar, tá igual a gente ir para um garimpo para achar um diamante, um ouro, uma pedra preciosa. E não está sendo fácil você ver essa obediência, mas vai ter, tem. Então eu quero, nessa oração agora, quem for orar, que ore a respeito da obediência nossa ao Senhor Jesus. Porque a nossa vida está na mão dele, está nas mãos dele. Tudo em nós está nas mãos dele, né? A gente tem histórias na palavra de Deus, como a pessoa, né, de Joanas, que fugiu tanto, né? Sofreu tanto, levou tanto problema para os outros, para as pessoas, porque na nossa desobediência, irmão, infelizmente, não somos só nós que pagamos o preço. Muitas pessoas em volta da nossa vida pagam o preço, principalmente sofrendo, olhando para mim, para qualquer um que está desobedecendo, só de ver aquela pessoa estar lutando tanto na vida por causa de não estar obedecendo o que Deus está chamando. E a gente que está do lado, seja um parente, seja um filho, seja um esposo, seja uma esposa, amigos, irmãos, cientes que, igual, por exemplo, onde eu estou aqui, conversando ontem com um sobrinho, né? Rapaz, eu conheci esse menino e o dia que eu conheci ele estava na igreja, ele tinha ido para a igreja, casa de oração, e ontem mesmo eu conversando com ele, rapaz, a hora que eu vi ele, eu abracei ele, fui orar com ele, saiu um calor, um fogo desse menino, e eu abraçava ele assim, eu chorava, agradecia a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, porque eu tinha certeza que era da parte de Deus, tudo aquilo que aquele menino estava chorando, chorando com o rosto no chão. E perfeito, menino novo, hoje ele está sem as duas pernas,
está numa cadeira de roda. Até pouco tempo atrás, ele ainda estava com uma perna. E falando muito em suicidar e tal, eu tive conversando com ele, e agora acabou o problema indo para outra perna. E aí agora ele está sem as duas pernas. Mas ontem eu tive exatamente essa conversa com ele, que ainda há esperança, que o problema dele, para que Deus continue e termine a obra que ele começou um dia na vida dele, ele não precisa daquelas duas pernas, ele só precisa do coração dele. E tanto que é ruim, né? Tanto que é triste a desobediência, o que ela pode causar na nossa vida. Então, Jefferson, você pode orar, irmão, por favor, a respeito de desobediência? Posso sim. Por favor. Nosso Pai, o Senhor é bom em todo tempo. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de mais um dia. Mais um dia, Pai, o Senhor nos carrega. O Senhor nos move, nos impulsiona. Mais um dia, Senhor, Teu Espírito nos tira da cama. Nos acorda. Nos permite existir nessa dimensão. Ainda mais um dia. E agora, Pai, eu peço ao Senhor que você nos ajude a obedecer. Nós somos filhos rebeldes, Senhor. O Senhor nos adotou na sua família, mas nós somos rebeldes. Nós somos infiéis, Pai, descrentes muitas vezes. Nós achamos que que a gente dá conta, que a gente sabe o que precisa fazer, que nós somos donos do nosso próprio nariz. A nossa vontade é que é a certa. Que aquilo que a gente pensa, acha, imagina é que é a realidade. Tolos nós somos, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a obedecer aquilo que sai da tua palavra, aquilo que sai da tua boca, aquilo que vem do alto para as nossas vidas, como orientação, como mandamento, como guia para as nossas almas, para o nosso caminho. A palavra diz que existe uma voz que atrás de nós vai falando, esse é o caminho, anda por ele. Ajuda-nos a obedecer, a encontrar prazer na obediência, mesmo não entendendo, Pai. Mesmo não compreendendo, mesmo não vendo. Mesmo dando tudo errado. Ajuda a gente a compreender que os teus planos não podem ser frustrados. Que a tua vontade é soberana. Que o teu amor é infinito. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor disse, planejou, vai se cumprir. Nós queremos fazer parte disso. Nós queremos caminhar contigo, nós queremos cooperar contigo. Somos colaboradores teus. Caminhar ao teu lado e não resistir, Pai, à tua vontade. Aumenta a nossa sensibilidade à tua voz. Quebranta, Pai, o nosso coração, remove de nós todo orgulho, toda soberba. Tudo aquilo que não vem do Senhor seja removido do nosso coração. Dá para nós, Senhor, espírito humilde, quebrantado, que é pronto, Senhor, a obedecer, pronto a fazer, pronto a ouvir. Tem misericórdia, Pai, de nós e nos ajuda. Essa é a minha oração nesse dia.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmão Jefferson. Pois é, rapaz, que benção, viu? E outra coisa que eu tô, né, lembrando muito no meu coração, creio que da parte do Senhor Deus, né? E não vai ser algo inédito, né? Não está sendo nada inédito na minha vida, e eu creio que na vida de todos, ou da maioria, o que, de tudo que a gente já passou, desde o dia 1º de janeiro até agora, até hoje, até agora, porque, como o Sirleizão me respondeu de manhã, na hora que eu mandei a mensagem para ele falou assim, Laer, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está junto. Tudo porque se Deus quiser. Então Deus, né, tô contando assim um tempo para nós, né, cronológico, desde o dia 1º de janeiro até agora, de tudo que você já passou, de tudo aquilo que a gente bateu cabeça, de como resolver, seja uma enfermidade, de uma dor de cabeça, de uma conta, de uma dívida, de falta de dinheiro, às vezes até falta de tempo, sei lá, qualquer coisa. Nada, nada deixou de ser feito, nada deixou de acontecer. A sua vida, a minha vida, né? É algo que eu falo assim, a gente está aqui, a gente está junto aqui, e mesmo que as coisas ainda, para muitos, ainda tá com dívida, com problema, questão de saúde, como o pastor Alain, mais uma vez a gente citando, e tantos outros irmãos nas suas comorbidades, a gente está aqui. Achei bom, né? Essa semana, assim, achei bom, assim, num bom sentido. O Sou Luiz, né? Nilson mandou a notícia, Sou Luiz passando mal e tal. E aí a gente já, não, então tá, vamos orar. Quando a fé, o Sou Luiz manda um áudio, não, é porque assim, eu peguei o telefone aqui e tal, mas eu realmente eu passei mal, mas eu tô bem, mas falando com a voz firme, né? E eu falei, olha aí, e o Sou Luiz, se eu não me engano, ele tem 8 ou 10 cirurgias no coração, um negócio assim. Mas olha a importância do propósito, da vontade, que se o Senhor Deus quiser, a gente vai estar até agora, até na hora do almoço, até amanhã, ou até onde Ele quiser, até quando Ele quiser. Então, Sirleizinho, mais uma vez eu quero pedir para você, que está nesse renovo, que você ore nesse sentido, que não deixemos de ser dependente da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo que muitas situações que nós estamos passando, é nós mesmos, é culpa nossa mesmo. Mas o mais importante, que o amor do Senhor Deus está sobre a nossa vida, a graça dele e a misericórdia. Por favor. Amém. Deus, obrigado por esta manhã, Senhor, tão bonita que o Senhor nos deu. E que o Senhor, ó Pai, renove suas misericórdias sobre nós, ó Pai. Porque como o Laércio disse, realmente, ó Pai, as nossas mazelas, nossas dificuldades, ó Pai, 90% mesmo, ou até mais, é culpa nossa, ó Pai. E nós temos que ter humildade, ó Pai, de reconhecer isso em nós. Não sermos como Adão, que culpa a mulher, que culpa o outro, Pai. Mas que a gente possa olhar para a trave que está nos nossos olhos e saber que nós somos culpados, ó Pai, dos nossos próprios pecados. Porque tua palavra mesmo diz, ó Pai, que o Senhor não deixe que a tentação seja maior do que a gente possa suportar. E muitas vezes nós vamos até o limite e ficamos doentes e ficamos cansados,
perdemos amigos, família, emprego, trabalho, saúde, comunidade, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa personalidade, Senhor. Porque o Senhor é perfeito, mas nós somos pecadores, ó Pai. Ou como muitos dizem, nós não somos pecadores, nós estamos pecando, Senhor, porque o Senhor já levou sobre si nossas dores, nossos pecados, ó Pai. Nós não somos mais pecadores, mas nós pecamos ainda, Senhor. Nos perdoe, Senhor. E que a gente possa mudar, Senhor. Que a gente possa melhorar dia a dia, nos recuperar, porque diferente do que o mundo prega hoje, que tudo é rápido, que escrever um livro pode ser em 10 minutos, que uma pregação que fala sobre mudança de mente pode ser acontecida em 5 minutos. Não, o Senhor é passo a passo. O Senhor é com calma, é com paciência. O Senhor respeita a nossa mente, o nosso coração, sabendo que essa velocidade adoece a gente, Deus. E eu peço, ó Pai, por todos os que estão passando por essas dificuldades, ó Pai, não só físicas, mas emocionalmente também, Senhor. Em nome de Jesus e espiritualmente, principalmente, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, que se não for a sua graça, a gente não estaria nem respirando, ó Pai. Porque se a gente parar para pensar que a gente está inspirando e respirando, a gente trava a nossa respiração, Senhor. Até isso a gente faz automaticamente, Senhor. O nosso coração bate automaticamente, como o seu Luiz, como o pastor Alain, que teve cirurgia no coração, Senhor, porque parou de funcionar do jeito certo, Senhor, e teve que tentar consertar, e tantos outros, ó Pai. E que nós possamos deixar de sermos mulas teimosas, ó Pai. Mulas mesmo. Nós possamos saber o limite, ó Pai, da nossa vida, antes que seja tarde. Porque depois que for tarde, a não ser que seja por um milagre muito grande do Senhor, daí é para baixo, Senhor. Mas pela sua graça, como o Senhor disse para Paulo, que a sua graça te basta, ó Pai, e que toda a glória seja dada a ti, Senhor, em tudo, mesmo nas doenças, mesmo nas dificuldades, Senhor. Nos abençoe a todos, a começando por todos que estão aqui nessa reunião de oração, que pagam um preço há 20 e tantos anos, ó Pai, aqui, Senhor. Eu estou há pouco tempo, de verdade, pagando esse preço, e só tem sido bênção, ó Pai. E que as pessoas possam se reanimar, ó Pai, e perceber o quanto isso é valoroso, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Bênção demais. Então, rapaz, eu tô vendo aqui, tem duas mamães, né? Muito, muito amadas. Ruama e Fabiana. A Fabiana tem, tem um filho lindo, Elias também, né? As filhas ali. A Ruama agora com três meninos, dois meninos e uma menina. Rapaz, o tanto que Deus multiplica, né? Rapaz, já pensou numa manhã, num dia, o que nasce de criança nesse mundo? Eu sei que também morre e tal, que muita coisa ruim tem. Mas eu quero usar esse dom da vida que Deus dá, né, de nascer, né, dele gerar uma vida, para a gente lembrar disso também, né? E eu creio que o mesmo olhar que Deus tem na criação dele, que igual a palavra de Deus fala, ele tecendo uma criança no ventre da mãe, o olhar dele de pai ali, tecendo, gerando, ele ainda é o mesmo olhar
Vou citar o Cirlei aqui como mais velho aqui, de pai. Deus tem o mesmo olhar sobre cada um de nós. O amor dele, desde a criação até agora, sobre cada um, é o mesmo amor. Então, como gratidão, Fabiana, você pode orar a Deus pelo dom da vida, né? Por favor, dá um sinal aí. Então, Cirleizão, ficou com você mesmo. Falou? Pai querido, nós estamos em Gente, alô, tá me louvor. ouvindo? Ah, pode falar, Fabiana. Estamos ouvindo sim. Desculpa, sempre na hora de ativar o áudio, o meu celular Não, pode não orar, colabora Fabiana. aqui. Tava perdida aqui. Não vou abrir a câmera não, porque eu não tô visualmente visível. Amém, amém. Laércio, queria até agradecer o seu afeto ali que você tem com as crianças. Mesmo quando o Elias não tá com bom humor, que ele acorda muito cedo, você sempre insiste ali em abraçar ele, em puxar um assunto, e isso é muito importante para as crianças, né? Para eles saberem que a igreja é um lugar acolhedor. E você tem feito esse papel, né? De recebê-los, assim, de olhar com um olhar, assim, que eles se sentem importantes ali, né? Eles se sentem parte. Amém. Senhor, obrigada, Deus, por esta manhã. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu gostaria de te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar na vida, ó Deus, e de ter nossos filhos ali, Pai, sendo olhado por Ti, Deus, e usando a vida dos nossos irmãos, ó Pai, para acolher as crianças. Nós sabemos, ó Pai, que muitas crianças que passaram pela vida estão em nações, ó Pai, estão com seus pais, cumprindo missão, a missão do ID, e conversando com a Aline Jorge ali, eu vejo um clamor, ó Pai, dos missionários ali, do coração deles em cuidar também dos filhos dos missionários, ó Pai. E eu acho lindo o quanto o Senhor move, ó Pai, os corações dos pais, não deixando ninguém de fora. Pai, cada criança ali é importante. Tanto as crianças dos membros, como as crianças, os filhos dos missionários. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, o Espírito do Senhor, está presente, ó Deus, e não deixa passar nenhum despercebido. E nós vemos a ação do Senhor, a mão do Senhor, nesse processo, ó Pai, de crescimento, ó Pai, de cada criança que passa por ali, seja visitante, filho dos membros, filho dos missionários, ó Pai. Obrigada porque o Senhor está sempre, ó Pai, aquecendo os corações, para que a gente não deixe passar despercebido o comportamento, a emoção, o pensamento, ó Deus, de cada criança. Pai, continue capacitando cada professor, cada pai, cada mãe, para orientar, ó Pai, e fazer crescer a palavra do Senhor na vida de cada criança, no coração, ó Pai, na mente, ó Deus, no espírito. Que tenhamos sim, ó Pai, uma responsabilidade espiritual sobre cada criança que está ali. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de ser mãe. Pai, abençoa a vida da Ruama, ó Deus, que está aqui, representando também outras mães, ó Pai, outros pais. Senhor, capacite, ó Pai, dê forças, dê renovo, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, provê todas as coisas, tudo que ela precisa para criar, ó Pai, seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabiana. Amém, Amém. Fabiano. Vocês estão me ouvindo?
Sim, deixa eu fechar. Perfeito. Micro- O microfone ficou baixo aqui, o volume aqui. Eu recebi uma ligação e abaixou. É porque, como não tem ninguém lá em casa agora, na igreja, e aí eu tô tentando desdobrar aqui alguém aqui para abrir lá, porque o pessoal tá chegando, mas já tá resolvendo, tá bom? E então, vamos para a palavra de Deus, né? E já fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês já alimentaram hoje? Aí um vai pensar café, ou a palavra, oração, né? E aí, Marcos 8, vou ler rapidinho e para a gente fechar aqui com o que Deus, o Senhor, quer. Marcos capítulo 8 fala assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disse-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns pouco de peixes, de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes desse, lhes pudessem diante deles, colocasse, entregasse. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Aqui fala alcofas. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Aí Jesus ele faz esse milagre para 4.000 pessoas. Logo em seguida o texto fala assim, no versículo 10: E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado, para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no Não, barco não tinha não entendi consigo, bem. não tinha consigo senão um pão. Quer dizer, o povo, Jesus, olha que depois que fez todo o milagre, e ainda sobrou os cestos lá cheios, Jesus entra no barco de novo com os discípulos e vai para outro lugar. Mas os discípulos não levaram pão a não ser um. Eu ia levantar hoje de manhã para buscar o pão para, né, representar aqui o que Deus estava falando comigo. E a hora que eu levantei na casa aqui do meu cunhado, o que tinha na mesa? Um único pão. Meu irmão, por Deus do céu. E ainda eu perguntei para ele assim, Nadim, e esse pão aí? Ele falou, não, esse pão é de ontem. Eu falei, não, esse pão é de hoje. E no barco só tinha um pão.
O Saulinho um dia deu uma explicação dentro desse texto, lindo, maravilhoso, sobre como que a gente dispersa tão rápido depois de um milagre tão grande daquele, porque o texto aqui fala que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando sobre a questão do fermento, para ter cuidado com o fermento dos fariseus, que eles achou que Jesus estava falando de pão também, só porque eles tinham levado um. E aí, na verdade, Jesus estava falando, era das coisas que os fariseus poderiam estragar o verdadeiro alimento que Jesus estava dando para eles. Só que o milagre tinha sido pouco antes, e que independente se era um pão só que eles tinham levado, cara, Jesus pegou 7 pães e transformou milhares de pães para alimentar mais de 4.000 pessoas. Então, esse não era mais o problema para que os discípulos preocupassem com alimento, com pão. Mas eles se perderam, eles esqueceram daquele milagre que há pouco tempo. E esse ano, pensa nisso. Lembra aí, irmão, será que o ano que vem a gente vai estar questionando Jesus pelas mesmas coisas, de todos os milagres que ele já fez na nossa vida nesse ano? Será que a gente vai ficar assim, se perdendo no ar, olhando para as coisas físicas, esquecendo e não discernindo o espiritual de tudo que ele já nos fez esse ano? E aí, o texto aqui, né? Essa parte aqui que fala assim, do versículo 14, que é o que eu parei aqui, fala assim: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo a não ser um pão. Então, esse pão no barco, esse pão físico que Jesus nos dá, para encher nosso pandu, ele faz parte, sim, irmão. Mas tinha um pão para eles no barco, um pão que é o responsável de tudo na nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então, nós muitas vezes ainda nos perdemos com o físico. Nós nos perdemos quando a fome. Não estou falando que a gente não tem que comer, a gente tem que comer, irmão. Jesus teve compaixão dele, aquele povo. E eles tiveram que comer para sobreviver. Mas aqui, a hora que eu li isso aqui, eu falei assim, eu não, né? Jesus ensinando. Como a gente esquece de tanto milagre que Deus já fez até aqui e que o nosso alimento, o pão maior que nós precisamos, o único pão que nós precisamos, porque, ó, tem esse pão e tem esse. Se esse pão aqui não estiver primeiro na nossa vida, muitos dias na nossa vida, irmão, a gente está tão ruim e tão fraco sem esse aqui, que nem esse aqui desce. E João, lá em João 33, João capítulo 6, 33, fala assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E Jesus, de novo, fecha assim: eu sou o pão da vida. A nossa sobrevivência é esse pão. A nossa sobrevivência
não é esse pão. A nossa sobrevivência é Jesus. E sem ele, você pode ter o pãozinho, você pode ter um manjar na virada do ano, você pode ter banquetes, dinheiro, você pode virar o ano, irmão. Um carro novo. Pensa aí, qualquer outra coisa. Mas sem esse pão, você é morto. Você não vai entender, você nunca vai conseguir discernir o que Jesus está falando. E hoje é domingo. E eu até copiei aqui, né, para mim não gaguejar, Sirlei, a frase do Paulo Júnior e que o Sirlei, o Saulinho, o pastor Saulinho gosta, né? Uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo. Por quê? Porque lá na igreja, se você puder ir, irmão, se você realmente não tiver nada que impeça você de ir, vá e vai lá. E o pão tá lá, fresquinho, para você sair de lá fortalecido, para você sair de lá mais sábio, mais forte espiritualmente, mais feliz, perdoado, com mais fé. Esse aqui, irmão, esse pão é o que Deus nos deu, que é o único que faz nos sobreviver. Deus abençoe você. Eu quero esse pão todos os dias da minha vida. E eu desejo esse pão que é de graça e que é doce como mel na nossa boca e para o nosso entendimento. Um beijo a todos, em nome de Jesus Cristo. Vá para a igreja e coma do pão.